Olá, irmãos. Mais uma aula do professor Adalter. Se você é novato no canal, por gentileza, se inscreve no canal. Lembremos-nos, quando era 1000 inscritos, eu vou estar falando de onde vem os demônios. Porque demônios não são anjo caído. Vou tentar falar um pouquinho mais alto agora para o volume de vocês ser melhor. Demônios não são anjo caído. Não são. E para onde irão os demônios? Porque demônios não vão ficar no céu, não vão para o céu, nem ficar na terra, e também nem vai para o inferno. Aonde irão os demônios? Para onde que eles irão? Quando terá 1000 inscritos, eu vou estar explicando quem são os demônios e para onde eles irão. Para onde eles irão. Onde é que é o fim dos demônios? Quando terá 1000 inscritos, eu vou estar falando. Você que é novato no canal, por gentileza, se inscreve no canal. Essa aula aqui, provavelmente, eu vou estar dando ela mais uma vez outro dia. Por quê? Eu quero ter um cenário melhor. Eu estou improvisando aqui. E quando tiver um cenário melhor, eu vou estar repetindo essa aula, com meus quadros e tudo mais. Você sabe que o professor Adalto, ele ensina sempre nos quadros. Quadro, quer dizer, escrevendo, fazendo desenho. Mas, porém, como não tem meu cenário melhor ainda, estou fazendo essas aulas aqui. Tem um tema que eu fiquei muito preocupado com ele. É sobre 1 Tessalonicenses 4:16. Na verdade, eu fiquei preocupado com o 1 Tessalonicenses e com o 2 Tessalonicenses. Esses dois. Por que eu fiquei preocupado com esses dois? É o que 1 Tessalonicenses 4:16 fala o seguinte, do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Está escrito o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Bom, você lê na sua casa aí, esse 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, aí vai até o 17, 18 aí, lê na sua casa aí. Aqui está falando do arrebatamento. Então Paulo está falando do arrebatamento para os tessalônicos. Lá ele estava falando sobre isso aí. Mas só que 2 Tessalonicenses 2 é que eu fiquei preocupado. Olha só, se vocês for ver na sua Bíblia aí, o cabeçote do capítulo 2 de 2 a Tessalonicenses, lá vai estar escrito o seguinte: a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Então o cabeçote está dizendo o seguinte, que a vinda de Cristo será procedida de manifestação do anticristo. Essa colocação ela é errada, ela não é certa. Eles colocaram errado. Isso aqui não foi os escritos originais que colocaram, e sim foi quem traduziu a Bíblia, que colocou esse título. Mas esse título está errado. O certo é esse aqui, ó. A vinda de Cristo será precedida de manifestação da besta e não do anticristo. Se você pegar o texto todinho aqui, você vai ver o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo estava querendo dizer o seguinte, que ele ia ser arrebatado, e quando Cristo vier, nós teremos uma reunião na terra. É isso que ele quer dizer. Mas só que, vocês podem ver que horas nenhuma, aqui fala o seguinte, que o homem da perdição ia vir.
Lembre-se, quando se fala homem, se fala da besta. Quando se fala de espírito, fala de anticristo. Que anticristo, ele não é um homem, ele é um espírito que vai usar as pessoas para ir contra Cristo. E besta será um homem. Esse homem aqui é o homem do pecado. Vocês podem notar que todo o versículo do 2 Tessalonicenses 2 está falando da guerra entre o homem do pecado contra Deus. Contra Deus. A guerra do anticristo é contra Cristo e não contra Deus. Aqui está falando que o homem do pecado vai profanar o templo. Tudo aqui é contra o homem do pecado. E está falando também aqui que Cristo irá derrotar ele com o sopro da sua boca. Então é a besta e não é anticristo. Vocês têm que lembrar o seguinte, que o professor Adalto explicou, que sou eu expliquei que não tem anticristo no Apocalipse. Você não vê essa palavra, o anticristo no Apocalipse, não tem. Agora, besta tem. Nós nunca podemos confundir besta com anticristo. Anticristo é um espírito que entra dentro da pessoa. Para quê? Para ir contra Cristo. Então são muitos. Não são muitas pessoas que são anticristo. Agora, o seu espírito não só. Quando se fala assim, o anticristo, está querendo dizer o seguinte: o espírito do anticristo, que irá usar muitas pessoas com inteligência, tal. E a besta, ela já não é um espírito, ela é um homem. Um homem que ele é contra o povo de Israel. Sempre, quando aparece besta, aparece eles lutando contra o povo de Israel. Aqui está falando o seguinte, que vai profanar o templo. O templo de quem? O templo do judeu. Sempre a luta do anticristo é contra os judeus. Desculpa, até eu errei aqui. Sempre que eu leio aqui um passarinho passando aqui, sempre que a luta da besta é contra o judeu. A luta do anticristo é contra Cristo. Então, isso segundo Tessalonicenses 2, não é anticristo. O cabeçalho está falando errado aí. É besta, tem que se pôr besta. E o texto todinho está falando da luta entre o filho da perdição contra Deus e contra Israel. Porque a luta da besta é contra Deus e contra Israel. A luta do anticristo é contra Cristo e a igreja. Está entendendo aí? Você pode ver o seguinte, que a besta já é antes de Cristo. A besta lá, ela é lá aqueles impérios do passado, você entendeu? Aqueles impérios do passado lá, que é Síria, Média e Pérsia, Babilônia, aquelas também são bestas. E agora depois vem a grande tribulação, são bestas também, que irão lutar contra Israel e contra Deus. Então nós temos que estar separando esse negócio aí. Temos que estar separando. Porque se nós juntarmos tudo, nós não entendemos quem é besta e quem é anticristo. Não entendemos. Então é o seguinte, o que dá para entender que Paulo está explicando é o seguinte, é que ele vai ser arrebatado, juntamente com a igreja, tal, vai ressuscitar, e vai voltar, juntamente com Cristo, nos ares, e vai ter uma reunião na terra. Essa reunião na terra vai ser o quê? Para lutar contra a besta, o falso profeta e o dragão. E diz a Bíblia que o próprio Jesus irá soprar, vai sair um sopro da sua boca e vai matar todo mundo. Vai matar mais ou menos ali uns 300 milhões de pessoas, de soldados. E diz a Bíblia que o sangue do soldado irá chegar aos freios do cavalo, mais ou menos 1 metro de altura. Então vai ser muito sangue. Vai ser muito sangue. E que a luta ali é contra besta, contra o dragão e contra o falso profeta. Você está entendendo? Então é o seguinte, nós temos que separar aqui. Se você pegar esse texto aqui, ser como anticristo, a interpretação sua vai estar errada. Porque essa interpretação aqui é besta. É besta
que é o homem do pecado. A besta que é o homem do pecado. E não anticristo. Hora nenhuma aqui você vê o texto falar de anticristo. Não. Fala do homem do pecado. Esse homem do pecado é a besta. Quando se fala anticristo, tem que ter igreja e tem que ter Cristo aqui. Aqui não mencionou Cristo, a não ser nessa reunião que vai destruir a besta, e nem mencionou a igreja. Por quê? Porque não é anticristo. Está entendendo? Porque não é anticristo. E Paulo, ele estava falando para os tessalônicos aqui, para eles não se mover, para eles ficar firme naquilo que já aprendeu. Porque vai levantar o homem, vai profanar o templo, entendendo? E vai querer dominar o mundo. Olha, nos meus estudos passados, você que é novato, isso tem que estar escrito para você ver meus vídeos. Eu já falei muito sobre o Apocalipse. E tudo aquilo que eu falo é biblicamente. Tudo aquilo que eu falo é biblicamente. Então é o seguinte, 1 Tessalonicenses está falando do arrebatamento da igreja, que Paulo estava ensinando aos Tessalônicos, que eu também estaria incluído no meio. E segundo ao Tessalonicenses aqui, ele está ensinando o seguinte, que as pessoas que ficaram aqui, têm que ter uma persistência e não sair da fé. Porque vai vir um homem de pecado e essa luta vai ser contra Deus. E Deus lutará por eles. Entendendo? E eles vão profanar o templo e tudo mais. Aí no finalzinho, aí Cristo vai descer com a igreja, juntamente com Paulo, vai ter uma reunião na terra. Onde Cristo vai soprar. Porque diz a Bíblia que ele vai matar a besta. Até eu vejo quando fala anticristo. Diz a Bíblia que ele não vai matar a besta e não o falso profeta. Diz a Bíblia que vai pegar esses dois e vai lançar no lago de fogo vivo. Esses dois serão lançados no lago de fogo vivo. Então é o seguinte, você não pode confundir 2 Tessalonicenses com o anticristo. Não pode. E na verdade é besta. E não anticristo. Tem uma diferença, a qual eu já falei para os senhores. Que Deus abençoe.